estilo, é? Boa tarde. Assim fica melhor. Esse estilo aí, bomba, não sou eu não, tá? É Rússia tentando invadir São Paulo, mas a gente é forte. A gente já passou de 1924 a 100, São Paulo foi invadido pelo, né? Os tenentistas que botaram para quebrar aqui, foi criada a semana, como chama a coluna Peste. Então, tudo começou mais ou menos por aqui. Os tenentistas, os tenentes lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, aí se espalharam lá para Rio Grande do Sul, aí deu o que deu. No final não deu nada, né? Mas a Rússia está perigosa, né? O Putin tem que dar um jeito dele. Mas não vamos ter medo dele. Isso que a Cecília falou é verdade. A princípio era para falar da adaptação da ópera popular que fiz ousadamente de Os Lusíadas, digamos. Fiz. Cego não faz nada, só pensa e vê com os olhos dos outros. Né? Então eu fiz isso. Mas não ainda estava preparado para falar sobre isso aí, porque nunca passou por minha cabeça. O que eu quero, principalmente, é levar a famosa Viagem de Vasco da Gama no Mar para o teatro. É uma ópera popular desenvolvida em 6 trilhas. Se Camões, Luís Vaz de Camões, fez os Lusíadas em 8.816 versos decassílabos, distribuídos em 1.002 estrofes de 8 versos, eu não fui tão longe como ele foi, até porque ele passou muito tempo fazendo isso, 17 anos mais ou menos, escrevendo o livro dele, que diz a lenda que ele salvou, ele tinha duas opções: ou salvaria os manuscritos dos Lusíadas ao ter o seu navio onde estava, né, ia para Portugal, de volta da Índia, ou ele salvaria os originais dos Lusíadas, ou salvaria a sua donzela chinesa, por quem se apaixonou. Pode ter sido uma indiana também, pode ter sido uma paraibana, ninguém sabe, porque a vida de Camões é uma vida, além de atribulada, isso é certo, mas foi uma vida de altíssimos e baixíssimos momentos, né? Dizem que era um cara muito... gostava de tomar uma cachaçinha lá na Bahia, lá de Minas Gerais, era o boêmio, à noite ia lá para os botecos de Portugal, de Lisboa, tá certo? Tomar os negocinhos dele lá, encher o saco dos outros e declamar, porque ele achava que o poeta importante que tinha em Portugal era ele, e eu tenho certeza que ele estava certo, né? Mas, certo de que ele estava certo, ele foi então fazer onda, bateu um cara lá, foi preso, lascou-se tudo, aí depois ganhou liberdade de um ano, depois de um ano preso, e foi perder um olho lá em Marrocos, né? Aí lascou-se, disse que foi uma flecha que furou o olho dele. Mentira, uma flecha furar o olho de um cara, o cara morre, porque a flecha ultrapassa a cabeça, já era, né? Aliás, o grande Patativa do Assalé fez um poema, fez um soneto muito bonito falando disso daí, né? Mas o Patativa era um mentiroso também, né? Era um grande poeta, um amigo querido, tal e tal. Bom, a Maria apertou um botãozinho aqui, eu não consigo parar de falar, tá? Então ela que sabe, que vocês me controlam, eu não sei quanto tempo vou ficar por aqui, se deixar fica até amanhã. Pode ir. Né? Agora é o seguinte, eu quero dizer, depois desse pequeno preâmbulo da Cecília, eu quero dizer, vou dizer para vocês não se assustarem com minha presença. A voz eu tento o tempo todo fazer com que ela não fique pior do que já é. Então, pelo menos a gente, né, ficar conversando, papeando. A ideia era essa, eu falar sobre a adaptação que eu fiz de Os Lusíadas, e aí eu falei para ela, contrapus, eu falei, olha, ao invés disso eu posso falar sobre Camões e o legado português do campo da cultura para o Brasil, pode ser nesse período de junho e as festas juninas. Pronto, dito isso, vamos lá. O que é que tem a princípio a ver Luís Vaz de Camões com um tal de Santo Antônio de Pádua? Bom, esse cara tinha em comum, primeiramente, com o Camões, o fato de ambos terem nascido em Lisboa em anos diferentes, né? Mas olha, eles dizem que o Santo Antônio nasceu lá em Pádua, na Itália. Não, ele não nasceu, é conhecido também, chamado também Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio Casamenteiro. Ele era Santo Antônio de Lisboa, ou assim é chamado também, de batismo Fernando, de sobrenome ainda nebuloso. Isso também é uma coisa curiosa,
que há entre essas duas personagens, né? Camões e Fernando, que vem a ser o Antônio, que vem a ser o Santo Antônio de Padua, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Casamento, Santo Antônio cheio de onda. Ele gostava tanto de casamento que ele nunca se casou. Vejam vocês, né? Quer dizer, mas a mulherada, e os caras também, eu acho, né? Quando estão assim, ficando lá no Caritó, de lá na Paraíba, né? Caritó, Silvio, lá na Bahia, assim também, não sei. Então, quando o homem ou a mulher, principalmente a mulher, sobra sempre para a mulher o tempo todo, tanto que a coitada da namorada do Camões perdeu a vida por causa dos manuscritos dele, né? Vejam vocês, eu não acredito nisso. Mas, até porque eu acho que um cara no mar revolto, um navio afundando, aquele da água como diabo e salgada por cima ainda, o cara nadando num braço e do outro lado um monte de papel escrito. Olha, isso é história para boi dormir, né? Não está certo isso. Na verdade, Santo Antônio era um cara de família rica também. O Camões não era. Ele tinha parente que tinha uma certa influência lá em Coimbra, mas não passava disso. Tanto que a vida de Camões foi uma vida muito chata, terrível, falta de dinheiro, morreu pobre, lascado, sem ter nem um buraco para cair morto. No rigor do termo. Tiveram lá as pessoas que se juntarem, fazer vaquinha, como se diz hoje, né? Para arrumar uma graninha, para dar uma cova, um negócio lá, o corpo dele repousar em paz. Depois que o corpo está morto mesmo, em paz ou não. Enfim, mas botaram lá e ele está lá em Portugal, enterrado em Lisboa e tal e coisa. Bom, o Antônio, ele já era de família ilustre, família boa, de grana, conheceu o São Francisco, abandonou praticamente tudo, como fez o Chico, né? Francisco de Assis, que de mim tem a lembrança do nome dele, do meu, né? Francisco de Assis, e era São Francisco de Assis apenas, né? Quer dizer, então, voltemos. Agora fizemos um preâmbulo porque os Lusíadas têm um poema épico desenvolvido em 10 cantos, eu fiz 9, né? Não é por falta de esforço, não, porque eu achei que dava para diminuir o volume de poemas, né? Ele fez em decassílabo, eu fiz em sextilha. Por quê? Porque em decassílabo e naquela linguagem arcaica, na verdade foi ele, Camões, um dos pilares da língua portuguesa. Os Lusíadas é um exemplo básico, né, da língua que hoje falamos, uma herança dos portugueses. Quer dizer, então, é uma coisa muito rebuscada, né, e bonita, rigorosamente bonita. A cestilha também, que é de tempos imemoriais, como é a nova medida, que foi essa forma literária, poética, desenvolvida por Camões, lá, tudo leva a crer que ele começou a fazer isso lá em Goa, lá na Índia. Depois que ele sai de Lisboa, aí ele vai lá para Moçambique, não sei o que lá e tal, e na guerra lá de coisa, ele pega o olho, né? Então eu acho que quando ele sai dali e vai para a Índia, é lá que ele começa a fazer essa história tão bonita que é os Lusíadas. Bom, história muito bonita, mas uma linguagem pesada para os dias de hoje. Por que os dias de hoje? Porque não sei por que as pessoas, de modo geral, já não gostam de ler, estão mais ligadas à internet, e é o pior, grosso modo falando, do que oferece a internet. A internet tem coisas ótimas, bonitas, inclusive, muito bonitas, inclusive a obra do Camões está lá. Tem as mentiras também, porque muitos versos, muitos poemas que são atribuídos a Camões não são de Camões. É claro que ele fez outras coisas além dos Lusíadas, mas não custa lembrar, não custa dizer e afirmar com toda a convicção que os Lusíadas é a obra-prima de Camões e uma pérola da literatura universal. Da língua portuguesa, com toda certeza, é a melhor, não tem outra, né? Bom, então eu transformei em cestilha, uma linguagem mais fácil, mas eu peguei aquilo lá quando era adolescente. Ainda há quem diga que eu sou meio criança, mas eu já passei dessa fase, eu garanto. É possível que ele esteja na adolescência, Então, na adolescência eu peguei o livro, eu estudei em colégio de padres lá na Paraíba, e eu não tinha também como hoje o que fazer. Lá eu estudava, jogava bola, quase quebraram a minha perna, quebraram o meu braço, mas não tem importância nenhuma, né? Eu só fui perder os olhos depois de muito tempo. O Camões perdeu ainda
Então, o Camões, um cara que diz, por exemplo, ele faz são 10 cantos, um monte de versos, um monte de estrofes, decassílabos, versos rimando, primeiro, terceiro e quinto, segundo, quarto e sexto, sétimo e oitavo. Era o que chamava de medida nova, né? Há quem diga que isso foi levado da Itália para Portugal por um cara chamado Sá de Miranda, que era uma sumidade nas letras da época, e a gente está falando do século XV. O Camões nasceu em 1524. O dia não se sabe quando ele nasceu exatamente. Há quem diga até que ele nasceu em 1525. Eu não posso afirmar porque lá não está. Agora há quem diga que ele morreu no dia 10 de junho de 1580. 8 anos depois, no mês de março 12, de o governo português, o Império de lá, da época, ter lançado os Lusíadas. Isso em 1572, obra-prima. Então, o Sá de Miranda levou essa nova regra poética, literária para lá. Camões era criança ainda, tinha lá seus 5, 8 anos de idade, quando isso chegou lá. E aí ele foi crescendo, foi gostando daquilo lá, e a obra dele toda basicamente é baseada em sonetos, que é uma outra invenção poética também lá daquele tempo lá, do século XII, XIII. Aliás, o período do ano do século XII foi quando, no finalzinho, né, foi quando nasceu o Santo Antônio. No século seguinte ele morreu, e nesse período era quando tinha sido inventado lá o soneto, que depois foram adaptados, ganhar a forma que hoje nós conhecemos. 2 quartetos, 2 tercetos em 12 sílabas, né? 12 até 13. Um tal de Petrarca, o italiano também. Esse cara era bom, só não foi paraibano porque não quis, porque nós poderíamos ter assumido esse cara, né? Porque o Petrarca não foi brincadeira, não. Humanista, um cara, uma história enorme, tem muita coisa, e ele teria também adaptado, posto o seu dedinho nessa história de nova medida, não sei o quê. Por que nova medida? Porque tinha a velha medida. Se tem a nova, tem a velha, né? Agora, nem sempre a velha, quem tem a velha tem a nova, se vocês me entendem o trocadilho, né? Mas se existe a nova, porque existe uma velha. O que era a medida nova? A medida nova, ela era diferentemente da velha, porque a velha guardava no seu bojo os poemas, os trovadores da Europa, da França, da Alemanha, da Itália e tal, e a nova veio com um monte de outras ondas, né? Quer dizer, a cestilha já vem por ali também, que permanece até hoje. A cestilha hoje, que é uma forma também muito bonita de se desenvolver poesia, aliás, é quase uma forma, como a gente fala, né? A linguagem da cestilha é como a gente fala, viu? 6, 7 sílabas, é como a gente fala. Então eu adoro fazer poesia, pessimamente é como se diga, porque poeta não sou, poeta é Zilidoro, poeta é Riachão. E aí a gente fez essa adaptação, porque um cara que começa uma obra dizendo as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, muito a mais do que pensar podia a força humana, e entre a gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Isso aí, olha, é uma pérola, porque diz tudo aquilo que o poeta vem mostrar. Ele vem mostrar a alegria da vitória, a luta dos portugueses, da sua gente, do tempo dos navegadores, dos navegantes, naquele tempo, estou falando do século XIV, XIII, né? Então, ele ressalta a grandeza portuguesa, dos portugueses, né? As armas. Isso quer dizer o que? As armas é o objeto que carregava o soldado, o herói, para defender os interesses da sua terra, no caso Portugal, né? Ele vai dizendo, e os barões são os barões mesmo, são as pessoas também fortes, são aquelas, né? A praia ocidental, praia lusitana, que venceu o porto de Portugal, o porto de Lisboa, de onde saiu a frota, inclusive que veio para cá, né? Do João VI, né? Quando o João VI pôs para fora de Portugal, as carreiras, né? Pelo
coisa da Napoleão Bonaparte. Quer dizer, naquele mesmo lugarzinho foi que o Vasco da Gama partiu em busca do caminho das Índias, porque ali era o caminho da glorificação comercial, inclusive, de Portugal. E ali é brincadeira, não. Ele junta, na verdade, brincadeira com guerra, ele bota a realidade com a fantasia, ele junta deuses com os esforços, com a força do povo português daquela época. Então é muito bonita quando ele fala de Taprobana é uma ilha que fica lá no Índico, no Oceano Índico, né? Quer dizer, Sri Lanka hoje, como é conhecido Sri Lanka, chamado pelos gregos daquela época, tempo antigo, né? Era assim que chamava Taprobana, que é Sri Lanka de hoje. E aí ele vai, o reino, o novo reino que tanto sublimado. Aí ninguém sabe, aí não dá para saber exatamente se ele está se referindo, por exemplo, a Goa, lá na Índia, onde Portugal fincou, botou lá, plantou um alicerce, uma mão extensa de Portugal lá na Índia, ou outras terras que Portugal ganhou, como o Brasil, por exemplo. Aliás, num dos 10 cantos dos Lusíadas tem uma parte que o autor, o Camões, o narrador principal, é ele também, o Vasco da Gama, ele diz que lá para as tantas a deusa Vênus, na volta dos heróis, né, dos marinheiros portugueses, quando eles voltam da Índia, no meio do caminho, acham um paraíso. Esse paraíso teria sido uma dádiva da deusa Vênus, né, para aqueles homens cansados, brutalizados pela vida, pelo tempo, pelo vento, pela água salgada, o sol salgado, os mares e tal. Quando eles chegam lá, é a Ilha dos Amores. Oh, meu Deus, coisa boa. E ali, bom, aí a filha, o filho de Vênus, como é que é o cara que bota lá a flecha? Cupido, exatamente. O Cupido tá a flecha toda aquela, né? As sereias, as mulheres lindas, e todos se entregam apaixonadamente para aqueles homens brutos. Meu Deus, que coisa linda, né? E aí, lá nas tantas, a ideia que se passa é que aquela ilha, a Ilha dos Amores, nada mais é, nada menos do que essa terra chamada Brasil, não é? Aliás, nesse ponto eu digo assim: há na Ilha dos Amores lendas e mitos, há na Ilha dos Amores mitos, há na Ilha dos Amores mitos e lendas no ar, e figuras encantadas dançando à luz do luar, enquanto o vento canta antigas cantigas do mar. Modéstia, as favas, essa é minha. Eu quis então, nessa adaptação, ali nesse ponto, dizer, imaginar que beleza era aquela que a Vênus encontrou lá para os companheiros de aventura, de guerra, de Vasco da Gama, né? Quer dizer, a obra em si é valorizada demais, como é que chama? O superlativo, valorizadíssima, é isso, né? Então, essa é a história, em parte, de Camões e os Lusíadas. E devo dizer a vocês que eu não sou especialista em Camões, porém posso dizer com toda a convicção que eu sou um apaixonado por Camões e pela sua obra. Dizem que o que ele fez são versos camonianos. Não, a obra é camoniana, mas os versos não, embora tenha sido ele que tenha feito, porque, como se diz, e está claro que é toda desenvolvida na nova medida, que era a regra poética que ele pegou para desenvolver os Lusíadas, né? Então não era dele, ele adaptou, ele pegou isso. Agora, evidentemente que a obra em si é dele, tá certo? É que a gente costuma dizer, a obra floriana, Guimarães Rosa, Rosiana, tá certo? Quer dizer, a propósito, falta muita coisa no campo da literatura do Brasil. Nós já fomos, talvez, muito mais importante no campo literário do que hoje. Eu me refiro ao campo poético e ao campo também de romance, né? De romance, não propriamente romântico, mas o tempo de romance, fazia esse romance fácil ainda hoje, mas não podemos esquecer um Zé de Alencar, um Machado de Assis, que navegava em todas as áreas da literatura, né? Da poesia, do teatro, com
como fez o Zé de Alencar. E a gente está falando isso no começo do século XIX, né? Porque o primeiro livro começa ali, é publicado no século XIX, na metade, no finalzinho do começo, no finalzinho do primeiro e o começo do segundo período, ou parte do século XIX. É muita coisa bonita. E quando eu falo de Camões e os Lusíadas, me lembro de alguns grandes autores brasileiros, autores e músicos também. Boa parte da obra, principalmente os sonetos do Camões, foram musicados no Brasil e certamente lá fora também. Eu me lembro de um paulista, devo lembrar da obra de um paulista de Campinas chamado Antônio Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes é autor do Guarani, e outras poucas obras operísticas, né, que ele pegou e desenvolveu, como El Condor, Lasquiavo. É coisa muito bonita. O Brasil não conhece ainda direito, não conhece. Carlos Gomes, e é de São Paulo, tem que conhecer. Morreu em 1896, nasceu em 36, morreu em 96, pobre também como Camões. Camões morreu pobre, não tinha um cair morto, como se diz. A mesma coisa aconteceu com Antônio Carlos Gomes, depois de levar o nome do Brasil no campo musical para o mundo inteiro. Não foi à toa que Caruso, por exemplo, o grande Henrique Caruso, já na virada do comecinho do século XX, gravou o Carlos Gomes. Isso a gente não sabe, eu não quero conhecer. É preciso ler, é preciso estudar, é preciso ouvir, é preciso frequentar espaços como esse daqui, da Biblioteca Mário de Andrade. Eu gostaria, independentemente de estar enxergando, não estou enxergando com meus olhos, mas eu gostaria de saber que aqui estivesse cheio de gente, por exemplo. Gostaria muito, porque essa casa tem uma importância fundamental. A Biblioteca Nacional, localizada no Rio de Janeiro, é a primeira e principal biblioteca do país, este nosso Brasil. Essa biblioteca Maria Andrade é a segunda biblioteca mais importante e rica em acervo do Brasil. Então é preciso fazer fila, conhecer esse espaço, é preciso mostrar que a biblioteca não tem só livro para ler, também tem eventos culturais patrocinados, feitos pela própria casa, como esse que está sendo feito aqui agora. É preciso trazer gente para conhecer a nossa cultura. E Carlos Gomes partiu depois de o governador do Pará chamá-lo, convidá-lo, porque ninguém mais o queria, nem São Paulo. Ele foi para o Belém do Pará e lá ganhou o nome de Conservatório Carlos Gomes, não durou nenhum ano e morreu. Então, o Brasil está vivendo um período terrível, e não é só agora não, mas quero crer que período só gravíssimo como esse que estamos ainda ultrapassando, vivenciando, só tivemos lá atrás no século XIX, século XVIII, século XVII, mas o pico aconteceu foi no final do século XIX, né? Eu estou me referindo aqui ao período de escravidão no Brasil, né? Um período terrível, estamos falando de Portugal. Dom João VI chegou aqui em 1808 e a família real e mais 40 mil pessoas, muitas delas de posse lá de Portugal, todas fugindo, né? E protegidas pela esquadra da Inglaterra, porque Portugal se ajoelhava perante a Inglaterra à época. Quando João VI veio para cá, que funda o Banco do Brasil, que funda a Caixa Econômica, não sei o que lá, no final ele enche as burras e volta a Portugal. Deixa a Caixa Econômica e os cofres da Caixa Econômica do Banco do Brasil zerado. Ele leva tudo para tal. Ficou o filho dele, ainda de menor idade, não sei o que, foi crescendo, com dor de barriga, deu grito de piranga. E o resto a gente sabe mais ou menos, né? Ali era de interesse particular dele, e ali a gente se lascou também. O filho dele, o segundo, também não fez muita coisa boa, não. Ele gostava de arte, na hora H ele ia para o exterior lá, e tal, não sei o quê, para o Oriente Médio, para a Itália, e a filha ficava. E foi através da filha que houve a chamada Lei Áurea, quando as pessoas escravizadas são postas para fora das casas dos seus senhorios, né? E ali eles vão para onde está cantinho, ficou na rua. Quer dizer, foi uma liberdade, entre aspas. E estão vivendo nesse momento, um momento perigoso, feio, chato. Há quem diga, você pode até dizer que os últimos 4 anos escapamos. Não escapamos nada, o negócio ainda está feio. A porcaria dos
percebe, ou seja, azedo dos percebe. Bom, a história do Brasil tem a sua própria história, com os indígenas invadidos, nossas terras invadidas, violentadas, e os seus habitantes violentados de todas as maneiras, e continuam violentados. Por isso até quero crer que haja um paralelo entre o ontem e o hoje, de Portugal antigo e Brasil atual. Há semelhança, sim. É preciso que a gente, pelo menos, volte a ter gosto pela leitura, pela cultura popular. A cultura popular é o meio, é o caminho que transforma o ser humano. Se a gente tiver essa consciência de estar ferrado, e nós sabemos que o caminho está feio, porque a educação está, não diria perdida, mas está bastante judiada, como a saúde, o trabalho, nós sabemos que infelizmente está por aí. Bom, voltemos, já falamos um pouco aí sobre Camões, sobre a poética dele e tal, e eu comecei falando que semelhança tinha, que algo parecido havia entre Santo Antônio e Camões. Falei também, ambos nasceram em Lisboa, Portugal, né? Um era pobre e outro era rico, tá certo? Um virou santo, outro se lascou, né? Mas deixou uma obra bonita para quem quiser aprender. Santo Antônio é no ciclo junino o primeiro dos santos homenageados, no dia 13 de junho. O santo seguinte é São João, 24 de junho. E o santo seguinte, que eu ouso dizer que são dois, São Pedro e São Paulo. São Pedro, tu és Pedro, não é isso? Pedro, tu és Pedro, disse, teria dito lá Jesus e tal, e sobre ti construirei minha igreja e tal, e veio a ser um Papa, não sei o que lá, nosso Papa primeiro da era cristã no Brasil. E São Paulo também, São Paulo foi de uma importância fundamental no cristianismo, né? Na afirmação do cristianismo. Né? Ele nasceu lá naquelas paradas, ele foi cidadão romano, mas ele nasceu naquele mundo lá árabe, como nasceu Jesus na Israel, o São João nasceu naquela parte lá também, lá do lado da Galileia, o São Pedro também, quer dizer, isso vem eu venho a dizer o seguinte sobre isso, quer dizer, essas figuras enormes, santificadas, nasceram numa região que não se entende até hoje. Os governos, não se entende, me referindo ao mundo árabe, né? Israel principalmente, né? Mas o mundo árabe no seu conjunto em geral. Bom, pelo menos temos aí Santo Antônio, São João, São Pedro, e por que não inserir o São João? São João faz parte, e morreu também no dia 29 de junho, dia de São João, de São Paulo, é o dia 29 de junho. Então os três, não são três os santos juninos, são quatro, né? Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo. Ora, por que a gente fala disso? Eu estou usando dizer isso aqui. É fácil, é assim. Eu não aprendi muita coisa, mas lá quando eu ajudava a missa, era coroinha, não sei o que, eu aprendi, eu lia a Bíblia. E é uma leitura, gente, olha, é uma leitura, só não tem rock lá, mas tem sexo, tem droga, viu? Mas vale a pena ler. O Velho Testamento a gente se arrepia. O Novo Testamento é mais leve. Aliás, 13 das tantas epístolas que lá tem, que existem, são exatamente de São Paulo. São Paulo era uma sumidade, era um doutor, era um cara de família rica também, era um cara fantástico, morreu degolado, entendeu? Os caras gostavam de arrancar a cabeça dos outros, né? Como é que chama aquele cara que lavou o nome diante de Cristo? Pilatos. Pôncio Pilatos. Foi ele, né, que mandou pegar também o São João, né? E o São João também, o outro, São Pedro, escapou, porque ele dizia que era muito humilde, né? Quem imagina eu não posso morrer crucificado como morreu o Cristo e tal. Me enterre de cabeça para baixo, me crucifica. E assim foi, de cabeça para baixo. São Paulo degolado, São João degolado e São Paulo degolado também. Santo Antônio, numa boa, morreu com todo mundo, quase todo mundo, morreu de morto morrido. E o que mais? E o São Pedro, que não foi também degolado. Os festejos juninos vêm para o Brasil praticamente quando vem dizer que vem 500, 1600, bobagem. É um
pouquinho mais na frente é quando os portugueses começam a pegar terra firme aqui. Então, eu posso dizer que os festejos juninos, que nós chamamos de ciclo junino, ele se implantado aqui no Brasil quando os portugueses chegam, de verdade, quando chegam no João VI, não faz muito tempo, no João VI. Na música, as primeiras referências musicais sobre o período junino datam do século XIX, no final do século XIX. A indústria fonográfica chega ao Brasil em 1902. Em 1902, quer dizer, é recente. Tem quanto tempo? Contando os dedos, há 121 anos, 121 anos. Então, no rigor do termo, ainda é pouco. Mas no Nordeste é muito forte, ainda no Nordeste, em algumas partes do Nordeste principalmente. Tem duas regiões, uma em Pernambuco e outra na Paraíba. Em Pernambuco é Caruaru. Eu trabalhei lá, inclusive editando um jornal chamado Diário do Agreste, que não vem o caso aqui. Mas eu corri para dizer, arrancar a cabeça. Quiser me ameaçar lá por aí fora. É a história boa. Lá em Caruaru há uma disputa com Campina Grande, na Paraíba, quem faz o melhor forró do mundo. No Nordeste, essa mentira, né? Quer dizer, então, se é em Campina, eu não sei, se é em Caruaru, também não sei, eu conheço os dois. Só sei que hoje é uma mistureba nos infernos. Os gêneros musicais são os mais diversificados possíveis. E antes nós tínhamos o quê? A marchinha. A marchinha ela vem no começo dos anos 30, com um baiano chamado Assis Valente. Né? Então é com ele que inventa a marchinha junina e não o Luiz Gonzaga, como todo mundo diz aí. O Luiz Gonzaga foi um belo discípulo de Assis Valente, que suicidou-se, diga-se passagem, em 1956. Ele tentou se matar pulando lá no Cristo Redentor, não conseguiu, ficou pendurado num galho de alma, estava escapando. Depois ele tentou a mesma coisa, não conseguiu. Aí ele, decepcionado, aí ele foi para a Casa Mauá, sentou lá, a noite chegando, ele entrou do lado, lá, pegou o negócio lá, vendendo, caprichou lá. Aí eu voltou para a Casa Mauá, começou a beber, sem tirar gosto, sem nada. Eu acho que morreu por causa disso. E aí, pronto, ele matou-se. Né? Era um negro, era gay, não tinha filho, não era casado, apaixonadíssimo por Carmen Miranda, de quem ela gravou dele muitas músicas bonitas. Era uma figura incrível. A obra desse cara é para a gente assimilar e bater palma todos os dias e apresentar para todo mundo. O Brasil precisa ser redescoberto em todos os campos, inclusive na música. Na música junina, tá certo? Na poética camoniana, tá certo? Na obra que a gente parece que faz questão de não conhecer. A gente parece que não quer aprender. É como se aprender fosse mal, fosse ruim. O conhecimento engrandece e salva a pessoa, salva a gente, salva o homem, salva a mulher. Agora, de preferência aqui, o menino ou a menina comecem a aprender sobre o Brasil e fora, as coisas do Brasil e fora também, com o tempo crescendo. Eu vou fazer um parênteses para dizer o seguinte: passou na minha cabeça uma ideia. Lá atrás, eu não vou para o exterior, não vou fazer viagem nenhuma, não vou para canto. Eu quero primeiro conhecer o meu país, eu quero conhecer o Brasil, quero conhecer todas as cidades do Brasil. Vejam vocês, nem Luiz Gonzaga conseguiu fazer isso, e o Gonzaga gostava de viajar. Né? Eu acho que foi o cara que mais viajou no Brasil, de caminhão, inclusive, de rural, que tinha de avião, não avião, coisa recente. Aí quando eu conheci, sei lá, fui contando 500, 600, 700 mil, não sei quantos municípios, e aí descobri, atônito, que eu estava já chegando aos 60 anos de idade, quase 60. E caraca, não, era 50 já, e eu não conheci nem a metade. Aí quando eu comecei, perdi a vergonha, peguei avião. Aí pronto, eu comecei a andar por fora. Aí eu fui lá para Paris, não sei o que. Opa, rapaz, eu estava no pau daqui. Muito errado. Essa coisa, né? Então, quer dizer, não conheci o Brasil inteiro, mas eu posso dizer que a cultura brasileira eu conheço bastante. Né? E lá fora eu fui buscar, sabe o que? Eu fui passear não à toa. Eu fui lá para os alfarrábios, eu fui procurar
procurar trazer uns pedaços em Portugal, onde deu para ir, eu fui. Agora não dá mais, né? Eu estou com 70 anos, vou fazer 71 anos agora, daqui a pouquinho, em setembro, não é? Quer dizer, não dá mais para viajar. A minha viagem agora é mental, né? Agora eu fico vendo com os olhos dos outros, e daqui a pouquinho vocês me avisam, está faltando uma meia hora, umas 2 horas, você me avisa, porque aí a gente deixa um pedacinho para eventual pergunta, e antes a gente encerrar com um poema aí, qualquer uma coisinha qualquer eu posso fazer aí, né? Falando de sério. Acho que a gente pode falar mais uns 15 minutos e abre para pergunta. Pode ser? Como é? Mais uns 15 minutos a gente abre para pergunta? Pode. Pode ser? Oxi, Pode. Tá bom. eu não estou enchendo muito vocês, né? Não. Vocês falam. Viu? Então, bom, o fundamental é isso, a gente conhecer, e não só as pessoas, conhecer a história, a gente se interessar pela leitura, pela música, para a gente ter a capacidade mínima de opinar, porque quem não opina não tem opinião, não tem opinião é como aquela frase popular, né? É Maria que vai com as outras. Se tem Marias aqui além da que eu amo, por favor, tá certo? Não estou desrespeitando não, mas é que é um ditado popular que diz assim, né? Fulano de tal é uma Maria que vai com as outras, para dizer que a pessoa não tem opinião própria formada e tal. É por isso que o Brasil pode estar perdido, por isso que o Brasil pode estar numa encruzilhada, e que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, porque não podemos esquecer o que aconteceu lá em 1889, não é? Quando o Marechal Deodoro assume o golpe militar e ele é obrigado a renunciar pouco tempo depois, e o vice dele, Floriano Peixoto, que era da mesma região dele, lá em Alagoas, dá um golpe, e fica lá. E aí, nós sabemos da história que data de antes também, né? O que os portugueses fizeram aqui no Brasil, olha, terrível. Os portugueses d'antanho fizeram coisas muito ruins ao Brasil. Muito. Claro, deixaram coisas boas. O legado cultural português ao Brasil, essa herança não dá para relegar. O legado é bom. Nós temos, por exemplo, o cantador repentista, né? O Cego Aderal, era um cego, né? Ele ficou famoso como cego, pelos olhos que não tinha, né? Ele era de Ceará. Aí diz a lenda que ele estava com o Rogaciano Leite, que era um doutor, um jornalista, advogado. Rapaz, aliás, a profissão de advogado é uma profissãozinha danada para chamar a atenção de cantador repentista, né? Eu conheci alguns, por exemplo, os irmãos Otacílio Batista, Louro e quem era outro? 3. Quem vai lembrar? Otacílio, Louro e... Otacílio, Lorival e Dimas foi o advogado dos 3, que foram, dentre os 3 ele foi o advogado, eu conheci os 3, inclusive, em momentos diferentes, tal. Então, diz a lenda que o Rogaciano estava no Rio de Janeiro, ele era bonitão, assim, que nem Adão, sabe? Que nem o Silvio, bonitão, terra, gravata. Os cantadores repentistas, num tempo muito recente, eles se ajeitaram. Assim que nem eu, né? Me ajeitei todo hoje, mas não sou com nada, isso aqui mesmo. Não sai disso, entendeu? Agora os caras não, eles faziam espetear. Botava, como chama? Tina, como chama? Brilhantina, cabelo para trás, gravata. Só tinha um, mas esse um era para quando era lugar, estava lá, sapato bem polido, rapaz cheiroso. Aí estava lá, Rogaciano, o Rogaciano abria a boca para dizer qualquer coisinha, mulherada. Cara, se acharam. Aí lá para as tantas, o cego já estava puto na vida. Andei procurando um besta que fosse capaz de tanto procurar um besta. Eu achei esse rapaz que nem para besta sério, qualquer besta ele faz. Quer dizer, o saber é muito bom. A gente conhecer coisas e pessoas, evidentemente que conhecer gente é fundamental. Até porque a gente acompanhada, a gente aprende mais. O viver a dois é um ensinamento que, não digo único, porque isso tem desde que descemos as árvores, né? Quer dizer, então, andar a dois, mãozinhas dadas e tal, em busca de um objetivo, que coisa linda. E o objetivo tem que ser sempre conhecimento e amor, porque sem amor não existe nada. Aliás, era o que o Camões fez a vida inteira. Se
vocês tomarem, se 99% não forem Camões a partir de agora, pelo 98%. A obra dele toda é falando de amor, é do amor perdido, da dor do amor, mas sempre com uma solução bonita para o amor. Então o amor é fundamental, sem guerrice, temos que assumir. Não há como comparar o ódio, por exemplo, meu Deus, aquilo mata só em pensar. Agora o amor não, você pode fantasiar, você pode crescer. Agora imagina a partir dali você conhecer mais um pouco a vida, as pessoas e o mundo. E aí foi por isso que eu fui lá, por aí, o velho mundo, por ali e tal. Não como Camões correndo, cruzando mares e tal, fui cruzando no espaço, né? Mais rápido. E aí o conhecimento, a busca do conhecimento é fundamental. Cantador repentista, eu sou apaixonado pela poética do cantador repentista. Eu tenho livros sobre isso, a presença dos cordelistas e cantadores repentistas em São Paulo. Eu tenho um monte de livros publicados, todos basicamente sobre cultura popular. E ainda tem mais 4, 5, não sei. Mas eu acho que ninguém tem interesse, mas as editoras se acabam. A educação, né, os alunos estão voltando depois da pandemia, voltando para a escola, não tem mais isso. Criança abandonada, aumentando cada vez mais o número na rua, esses pais também. Né? A escola é o que é, professor ganhando merreca, né? Até o que comer na escola, o que faltava em casa, às vezes se complementava, deveria se complementar na escola, em primeiro grau, no começo e tal, nem isso, né? Quer dizer, muita coisa errada. Aí eu volto a dizer simplesmente, é preciso aprendermos a pensar pela própria cabeça, para não sermos levados pelos outros. Até o Brasil ser reconstruído, tenho certeza que vai demorar. Vai demorar. Lula é melhor do que o coisa aí? Eu não tenho dúvida, mas o Lula está se achando. Não pode, a gente tem que estar junto. Né? Quer dizer, tem saída? Tem. É caminho? Talvez. Mas é mais improvável que não seja. Eu estou indo, a viagem está chegando. Isso é normal. Então é partir mais deixando uma certa consciência, um pequeno legado, alguma coisa para alguém aprender. Eu tenho um acervo calculado aproximadamente de 150 mil itens. São centenas, milhares de partituras, milhares de discos. Os primeiros, né, dos anos primeiros, 1902, 10, 20, sei que, eu tenho essas coisas todas, muita partitura, muito disco, tudo formado, jornais antiquíssimos, revistas idem, milhares de livros devidamente identificados, os assuntos. Eu, enquanto podia enxergar com os meus olhos, eu lia muito. Hoje, eu ouço livro através de pendrive, que uma das minhas filhas, principalmente, a mais nova, que mexe mais no computador, ela copia, vai lá, música e tal, e eu enfio lá no aparelho e começo a ver, me deleitar, tal. Enfim, quem tem olhos, por favor, usem. Porque usar olhos é para ler, para ver melhor a vida. Eu vejo a vida como. Eu vou dizer um poema aqui e eu em seguida me coloco à disposição para eventual pergunta. Só que já me antecipo. As perguntas difíceis que eventualmente vocês me fizerem, alguém anota aí e já passa para o Carlos Silvio, tá? Porque aí o Silvio responde, a Ana Maria também eu conheço, a Flor Maria, outra menina também muito sabida. E os cantadores repentistas estão aqui também, né? Ora, tu me olhas, eu te olho e não te vejo. Tu me tocas, eu te vejo. Eu vejo com teus olhos e caminho com meus pés. É teu meu pensamento. Eu sou quase quem tu és nesse mundo meu turno de Marias e Josés. Os teus olhos me trazem imagens da natureza, o movimento das águas, no fluir da correnteza, o voar dos passarinhos e de Deus. Tanta grandeza. Os teus olhos são meus olhos. São eles minha alegria. São eles a bússola que me levará ao dia que guarda em segredo as cores da fantasia. Sim, teus olhos são meus olhos. Com eles eu vejo cores. Com eles eu vejo tudo. Com eles eu vejo Deus perdoando pecadores. Sem teus olhos eu não veria rumos à escuridão, a esperança do porvir, ao
Sem teus olhos, eu não veria fé, paz, amor e emoção. E não veria também estrelas no céu brilhando, a terra botando flores, o parque de crianças brincando e cenas engraçadas como um gato bêbado cantando. Em resumo, eu não veria arrumos, a escuridão, a esperança ouvir ao cantar uma canção. Os teus olhos são para mim o bater do meu coração. Pronto, agora é com vocês. Podem perguntar. Pergunta difícil é com Carlos Silvio, Maria e com Ana Maria. Ah, tem Jeremias, está escondidinho ali, eu estou vendo ele ali. Eu não vi. Não, eu queria dar os parabéns por o senhor ter falado a verdade sobre Dom Pedro II, Ah, que é muito mistificado pelos intelectuais. Né? Ele era a favor da escravidão. Né? Ouviu, Assis? Não vi não. Além de ser Está te dando os parabéns para o Dom Pedro II, tá? Por ter falado a verdade sobre Dom Pedro II. Por ter falado a verdade sobre Dom Pedro II, que ele era a favor da escravidão. Sim. Em cima do mundo. E no Rio do tempo era isso mesmo. Dois, três. Opa. Cecília, tudo bem? Desculpe. O que tem? Ah, sim, é claro, né? Eu gostaria, a finalidade, eu fiz com essa finalidade de levar a fabulosa viagem de Vasco da Gama no mar, eu fiz com o propósito de levar para o teatro. Eu acho que nós conseguiremos, sim. Quando que vem, quem sabe, a gente está se mexendo com concurso, tem um negócio assim de edital, sei lá, tal, entendeu? E vamos ver, realmente eu gostaria, seria a minha forma modesta de tecer luas sobre esse grande autor, poeta, gaúcho. Assis, Oi. eu quero fazer uma pergunta. Eu posso pegar? Eu quero fazer uma pergunta para ti. É melhor Eu eu quero passar. fazer uma pergunta para ti. E eu não tive condições de ser um homem estudado, mas eu tive uma condição de uma dádiva de ser muito curioso, de procurar com quem sabe, tomando experiência. E dentro dessa minha caminhada eu vou nisso aí. Você falou algo aí que eu estava ouvindo e eu achei muito importante, você falar sobre o São João, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, né? Então você levou isso aí. Eu vou fazer uma pergunta e dando a minha ideia, né? Porque eu acho que todos os poetas e todos os escritores, se eles se aperfeiçoassem mais em conhecer a história que a Bíblia nos descreve desde a fundação, do começo do mundo, eu acho que enriqueceria muito mais a nossa história e o nosso conhecimento, chamaria mais atenção dessa classe corrompida que nós vemos hoje. Eu acho que sim, olha, já tem, né? Existem muitos filmes, muitas peças, muitas coisas sobre o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento também. Existe muito isso aí. Já que você falou corrupção, eu gostaria de lembrar que em Lusíadas existe uma cena lá muito interessante de corrupção. O Vasco da Gama é pressionado a se corromper, entendeu? Quando ele chega lá na Índia, os caras querem pegar ele para acabar, ele escapa, mas ele chegou nesse ponto, entendeu? Ou seja, o homem sempre teve interesse por grana, vem ela de onde vier. Aliás, isso está lá no Novo Testamento, isso está lá na vida de Jesus Cristo, né? Quando Judas vende e entrega o Jesus, né? Por 30 dinheiros, e
$2.000 hoje, talvez. Né? Era um dedo duro, porcaria. Então entregou Jesus lá para os soldados lá por $2.000. Mas podia ser 2 milhões, 3 milhões, tal, como aqui acontece, no Brasil já aconteceu. E por aí fora, tudo. Né? Isso tem. A corrupção é um imã, né? Quer dizer, atrai, né? Corruptos e corruptores. É isso, eu acho que é preciso estudar, ler um pouquinho, ter conhecimento e desenvolver histórias. A nossa música brasileira, a música popular, ela é muito rica em tudo que se possa pensar tem. Tudo que se possa pensar tem na nossa música popular. E os gêneros mais diversos, tudo começa, sabe? Por incrível que pareça, muita gente pode pensar que a música brasileira começa a ser gravada de modo instrumental. Não. Começou a ser cantada, sendo cantada em 1902. Isto é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom demais. De um baiano, e o cantor baiano também, o nome era Baiano com H, B-A-H-I-A-N-O, baiano. E na música erudita, é claro, não adianta dizer, não, mas Carlos Gomes teve influência na Europa, na Itália, mas poxa vida, queria o quê? A música estava se formando ainda, né? Quer dizer, não tínhamos nada, no século XIX não existia piano, né? Mas não tinha gravação. A gravação começa em 1902 e por aí vai. Tudo é necessário quando é parte do conhecimento. Ler a Bíblia é fundamental, o Velho Testamento, o Novo Testamento e quaisquer outro tipo de livro de literatura. A leitura nos enriquece. Agora você vai lendo, o que não interessa, não interessa. O que interessa, você se aprimora, vai vendo aqui, é claro, não sei o que, não sei o que. E isso foi a Cecília que me ensinou, entendeu? Essa sim. Eu queria saber a sua opinião sobre o Hermeto Pascoal, que é um cara que está sendo laureado agora nos Estados Unidos, na Juilliard School, né? Eu vi. E eu queria saber a sua opinião sobre o Hermeto Pascoal. Que essa semana está sendo laureado e como ele nunca estudou nessas escolas americanas, ele consegue fazer esse jazz, essa coisa toda, Sivuca também. Queria saber a sua opinião sobre esse pessoal. O Hermeto Pascoal é um artista extremamente como eu diria, inventivo, criativo. Eu conheci ele há muito tempo, andamos brigando um pouquinho, desentendimento, mas efeito algum, né? Isso faz muito tempo. Mas tem uma entrevista muito boa, bem legalzinha, eu com ele e a Carmélia Alves. Tem no YouTube. No YouTube tem uma gravação, eu vou fazendo umas perguntas para ele. Lá no César, foi se apresentar no César lá e tal. E aí conversando no camarim, aí tem uma entrevista bem legal. Estou lá com a Carmélia Alves, a rainha do Maranhão, que está no céu, né? Estava lá o Hermeto com a mulher dele na época, que já não é mais. Mas enfim, Hermeto é daqueles caras que a gente pode botar, né? Aquele cantinho. Esse cara é gênio, é genial, é genial. É um cara que vê música. Bom, é um cara que vê música, além de ouvir. Que nem o Sivuca, que já está no céu também. O Sivuca era outro louco, incrível. Foi meu amigo também, gostava muito dele. Fazer o quê? Os amigos se gostam. Eu tenho uma perguntinha. O que você equipara essa sua fala em relação a gente engrandecer e reescrever, reentender o Brasil, a cultura brasileira, com o movimento armorial? O movimento armorial do Ariano Suassuna, muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas ali é uma tentativa de recriar o que já havia, o que faziam os trovadores franceses, principalmente, alemães, italianos, portugueses, mas basicamente franceses. Ótimo, maravilhoso. Mas já temos aqui também, antes do movimento armorial arquitetado, levado à prática por Ariano Suassuna, um movimento que rendeu 5 LPs, inclusive, do Stable, e o Antônio Nóbrega é a cria mais visível desse movimento. Não tinha mais como continuar, porque eu acho que deu o seu recado.
Porque os repentistas fazem isso desde quando? O tempo todo. Aliás, a obra do Ariano Suassuna é toda calcada no cantador repentista e no cordelista. Aliás, hoje aqui vai ter uma conversa com mulheres de cordel, né? Sugiro que entrem, tem um negócio aí que eu escrevo, blog do Assis Anjo. Eu escrevo muito sobre esse assunto e eu falo de muitas mulheres, a primeira mulher a fazer cordel foi Maria das Neves Batista Pimenta, que vinha a ser a filha de Francisco Batista, um dos grandes cordelistas, machista, né? A filha dele publicou os primeiros folhetos, na gráfica dele, inclusive, mas com nome de homem. E um desses folhetos é O Violino do Diabo, muito bonito. Primeira repentista, a Chica Barrosa, que deve ter nascido em 1665, por aí, e foi assassinada pelo ex-companheiro, feminicídio na parada. Essas coisas a gente tem que saber, isso é conhecimento, tem que aprender. Não é dádiva, não é nada, é esforço de querer conhecer. Eu disse um pouco, eu não leio mais nada, mas eu ouço. É possível que eu ouvido também para outro lugar, não sei, né? Mas também a vida está indo, né? Procura se escapar das dores e viver a vida que a gente quis viver. Eu quis aprender, não aprendi tudo. Hoje, eu diria, talvez, muita pretensão, né? Foi Sócrates, né? Hoje eu sei que não sei de nada, é pneu cicuta, porque lá na Velha Grécia ele era chamado de um subversivo, os poderosos detestavam ele, e os jovens o seguiam e tal, ele era um grande filósofo. E foi preso, condenado. Bonzinhos que eram os juízes, na sentença final deram como opção a forma de morrer, né? Ou pelo pescoço, ou não sei o quê, ou veneno. Tá, eu vou tomar 5 quilos, para você ver. E na beira da história, hoje eu sei, agora eu sei que não é assim, né? Mas é bom a gente carregar primeiro da ilusão, porque soube que eu morri. O Camões certamente sabia que sabia. Prepotente, o menino era prepotentinho, né? Ó, fazendo as contas, ele nasceu em 1520, morreu em 1580, faz as contas, 1524, faz as contas. Morreu cedo, eu com 70, eu falei, agora 70 eu falei, morreu menos que eu. Só que ele fez uma obra, eu fui nada. Não é? Eu respondi, eu vou para você. Deu para responder? Agora nós Santana vai fazer uma perguntinha. É o seguinte, eu gostaria que você fizesse um apanhado breve sobre a sua trajetória, a sua relação com o poeta repentista e se você vê alguma relação dos poetas repentistas, os primeiros, com Gregório de Matos e Guerra, embora entre a morte de Gregório de Matos e Guerra e o surgimento dos primeiros repentistas assim reconhecidos no Brasil, tenha uma lacuna aí de 100 anos. Se você conseguir fazer esse apanhado. É muito tempo. Gregório Matos, se baiano, se você quiser, puder fazer, não precisa muito tempo, não, que eu sei que você tem conhecimento aí para falar durante o dia inteiro, uns 2, 3 minutos já é suficiente. Vai deixar a Cecília doidinha daqui a pouco. Eu falar do Gregório é bem lembrado, porque o Gregório é mal lembrado, é pouquíssimo lembrado. Bem lembrado você ter dado um toque aí. Ele era um cara muito sabido, né? E virou padre, não por opção, mas foi uma dádiva da igreja da época, né? Porque ele esculhambava com todo mundo. E não foi como padre, o padre eu acho que ele estava se achando para isso, né? No começo ele não acreditava em Deus, né? Ele relegava, ele esculhambava nos seus versos os grandes, poderosos do seu tempo, da época. Ele não tinha papas à língua, né? Repentista é uma forma de dizer. Eu não creio que ele fosse um poeta repentista de bater viola, não. Era mais um poeta de bancada, eu quero crer, entende? Baiano,
depois de pagar os pecados, não conseguiu pagar todos, foi morrer em Recife, e lá em Recife ele reverteu, ele fez a reversão, é a reversão, né? Aí ele virou católico, ele virou apostólico romano, não sei, né? Mas ele passou a acreditar em Deus e ele morreu acreditando em Deus. Agora, o repentista, o primeiro foi lá na terra de Teixeira, na Serra de Teixeira, na Paraíba, né? Quase divisa lá em cima com Pernambuco. Né? Aliás, ali também surgiu o primeiro cordelista, o segundo cordelista, né? O principal deles até hoje, deixa eu dar. Leandro? Leandro Gomes de Barros, né? Morreu em 1918, né? 1918. Deixou uma obra magnífica, incrível que esse cara deixou. E uma obra comprida, grande, não se sabe exatamente quantos, né? Mas é provável que chegue a casa do milhar, de 1000 títulos. Né? É muita coisa que ele deixou. E mais? Aí teve a mulher, né? A Sheikha Barrosa, que foi assassinada pelo marido, essa foi a primeira. Mas teve os escravos antes que tocavam pandeiro e tal. A viola vem depois, né? O pandeiro é que vinha mais rapidamente, né? Veio mais rapidamente para o peito do cantador repentista. Agora depois do Gregório, logo após, tem um outro cara que nasceu no Rio de Janeiro e foi o autor da modinha. Um cara chamado José Ramos Queirão, historiador dos maiores que o Brasil já deu. Ele fala, de um dos livros dele, ele fala desse cara que agora está fugindo. Ele foi para Portugal, padre também dele. Aí foi para Portugal fazer gracinha lá. E lá ele fez a modinha, por exemplo. É dele a modinha, pouca gente fala. E ele sim tem registro de ele batendo viola e cordas de aço e tal. E o Bocage não gostava dele, não. Então tem esses registros dos alfarrábios portugueses, entendeu? Agora, a coisa vai ganhando dimensão no Brasil e nós tivemos realmente grandes cantadores repentistas. Deles foi o próprio Rogaciano, que não deixou nada gravado, né? O Pinto de Monteiro também foi extremamente importante. 3 discos ele tem, 3 LPs, mas todos feitos nas coxas, como diz outros, assim, né? Sem gravadoras e tal, para se ver. Muita gente tem olhos para ver, mas não vê, são cegas. Né? A única gravadora, 2, que deu uma importância ao cantador repentista, a primeira e principal dela foi a antiga extinta Gravadora Continental, não existe mais, virou Warner Continental e acabou sendo. Já não existe mais. Né? Aí teve uma outra que era a CBS, que tinha subselos, entre esses selos, Epic. E nesse, o Zé Ramalho, com muito sucesso na época, dirigiu esse selo, e aí ele produziu dois discos do Oliveira de Panelas, um deles o Perguntador, que é muito bonito, diga-se de passagem. E pronto, a maioria dos discos LPs lançados em repentistas foi via gravadora Continental. Infelizmente. Uma aqui, outra coluna, uma gravadora, o cara pagava, a Continental ninguém pagava, os caras gostavam, botavam lá. Mas é isso, o cantador repentista é uma figura que me encanta, sempre me encantou, como o cordelista. Eu não sou cantor, não sou cantador, não sou cordelista, eu sou um orelhudo. E é isso aí. E vem com os olhos de vocês. Deu para responder um pouquinho? Muito bem, respondeu muito bem. É isso. Vocês são de extrema generosidade. Muito obrigado.